Ao conseguirmos 500 inscritos, nosso canal poderá ser monetizado e todo o dinheiro será doado a instituições de caridade. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que precise destas palavras de luz para não desistir. Amigos queridos, nesta manhã fresca em nossas vidas, o dia surge nos convidando a renovações constantes. No alvorecer de um novo tempo em nossos espíritos, eis que são descortinados à nossa frente os novos horizontes do progresso a seguir. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em vibrações doçurosas, para que pacificados possamos estar a buscar incontinente as verdades de vida eterna. Que os clarões anunciados da boa nova do seu reino ilumine as nossas consciências, norteando os nossos passos, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante, que as oportunidades redentoras possam ser experienciadas para construirmos valores e nos fortalecermos em espírito. Jesus amigo, que os tarefeiros do seu amor na terra possam continuar socorrendo as dores, os sofrimentos, as aflições de todos os nossos irmãos em humanidade. E confiantes, Senhor, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos refletindo sobre as causas anteriores que geram as nossas aflições. Por aflições, estamos entendendo um conjunto de sintomas ligados ao sofrimento moral e muitas vezes até ao sofrimento físico que vem conjugado com questões emocionais. E esse item 8 diz assim: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Então, quando o espírito não tem nível de despertamento para desejar sanear as suas culpas, as leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade, impõem a esses espíritos situações de corrigenda, situações de acertar-se com as leis divinas naquele aspecto. Então, a vida pode trazer tribulações impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes que fazem para fazer uma escolha com conhecimento de causa, aprender realmente o que é que eu causo em mim quando leso alguém. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Então nós temos duas situações: os espíritos endurecidos, cujas provações são expiatórias e muitas vezes compulsórias, e aos espíritos arrependidos, que entram no rol da escolha de provas que mais atende às suas necessidades e socorre os seus tormentos ligados às culpas do passado que geram as dificuldades espirituais do presente. Esses espíritos arrependidos querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Eles veem nós, todos os sofredores,
o espírito vem imbuído de uma motivação, porque ele foi sensibilizado no mundo espiritual, nos departamentos da reencarnação, para que ele estivesse novamente num contexto semelhante àquele contexto onde ele transgrediu as leis e com provavelmente os mesmos personagens, porque nós precisamos reparar para exatamente aqueles a quem ferimos. Isso é muito interessante, porque alguém nos pergunta, mas eu não posso fazer o bem para outro, não é equivalente? Mas aquele ainda te incomoda, aquele ainda não houve perdão, aquele ainda te desestabiliza a presença, então precisa ser primeiro com ele. E onde estão os primeiros a nós concedidos no planejamento reencarnatório? Em primeiro lugar, o lar de origem e provavelmente o lar constituído, e também o nosso grupo de convivência, que provavelmente podem estar no contexto de uma casa espírita ou no contexto do trabalho profissional. São esses contextos que nós frequentamos diariamente, onde nós vamos reencontrar os espíritos que compuseram a nossa trama de dificuldades do passado. Essas tribulações, ou vicissitudes, ou sofrimentos, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem para os espíritos endurecidos e provas para o futuro que elas preparam para os espíritos arrependidos. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação, e onde o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então, a reparação é uma oportunidade da lei de Deus. E nós somos, então, convidados a estar em situações que relembrem aquele contexto. Era interessante. Muito embora haja o esquecimento do passado, nós vamos rever situações muito semelhantes àquelas em que no passado eu vivi e trouxe para mim um processo de sintomas culposos. Então, que interessante que é isso. E quando nós estamos durante a reencarnação passando por aqueles períodos provacionais de testes, chamado assim, de testemunhos de fé, nós, naquele momento, nós apresentamos a tendência que fica exacerbada e a vontade que também está estimulada, que nós vamos chamar de conflito. Eu posso reincidir, porque é forte a tendência, e posso resolver, porque já estou suficientemente arrependido. Então, é o espírito que está no conflito, né? As pessoas se apresentam na casa espírita muito conflitadas, principalmente depois de entrar em contato com a própria doutrina espírita. E umas dizem, não, isso é muito para mim, eu quero uma coisa leve. Ou seja, eu quero alguma coisa que não mexa com o meu estado consciencial, que não me faça perceber quem sou e que eu vou tocando um dia pelo outro, como tem sido ao longo dos séculos. Então, e quando nós agimos assim, o que nos conduz à evolução é a própria lei. Porque evoluiremos à revelia da nossa vontade. É claro que num tempo diferente, num ritmo diferente, né? E aqueles que estão mais despertos para refletir sobre si mesmos e que vão vasculhar o seu íntimo, que identificam as causas dos seus sofrimentos e buscam se ajustar, estes dão celeridade, dão ritmo ao seu progresso espiritual. Assim sendo, o Emmanuel, no Justiça Divina ainda, tem uma lição chamada Sentenciados. Então, qual é a prova? Qual é a sentença? Porque nós vamos trazer hoje, ou buscar tirar de nós um grande equívoco que nós trazemos a respeito de escolha de provas, que é quando as pessoas acham que se eu destruir, se eu vim construir, é uma coisa assim meio linear, que não é bem assim o processo. Vamos lembrar, a reencarnação tem duas vertentes.
o meu ajuste com a lei de Deus, que são as reparações, testemunhos, desafios, e a expansão dos talentos, das potencialidades divinas, das vocações e das habilidades. São 2 caminhos. Então, um caminho eu posso escolher uma situação desafiadora só para expandir potencialidades, mas eu não lesei a lei sobre aquele aspecto. Eu vim só ter uma nova situação desafiadora para eu crescer como espírito e que não tem a ver com erros do passado. E tem as situações que têm a ver com erros do passado, sim. E que então, nesse estado de remorso, o remorso já é uma predisposição à escolha de provas. Agora, se o endurecimento é muito grande ao longo dos séculos, então aí vem uma prova, a revelia da nossa vontade, chamada expiação. Nesse item aqui, sentenciados, diz assim: a vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. Ninguém veio para ser atormentado. O tormento é uma criação nossa de desatinos internos. Mas não é a vida que me trouxe tormento. Todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça divina. Todos estamos. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Infinitas vezes, né? Porque isso vai dar perto de 500 vezes, de milhares de vezes, e para cada coisa, infinitas vezes. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Então, o tormento revela o mal que há em mim. Se eu tenho qualquer desatino, eu estou dizendo: o mal está em mim e eu preciso resolver esse mal. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando o dreno adequado. Olha que imagem importante, né? A dor moral de ter ferido alguém gera emocionalmente o abscesso que precisa ser drenado. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Então ele está fazendo uma analogia muito profunda dos sintomas do mal físico e do mal moral. Então, o vício é uma fístula. Haver ferido alguém é um abscesso na alma, esperando remoção. A delinquência é um tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Então, esses sintomas psicossomáticos, à luz da doutrina espírita, dariam um estudo muito aprofundado. Emmanuel traz com muita clareza, né, o quanto os atos delinquenciais vão gerar processos tumorais, malignos. Do passado, nós estamos falando de causas passadas, dos tormentos atuais. Esposar revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas. Emmanuel não deixa dúvida. Ele faz afirmações claras. Ele não pôs talvez, quem sabe, porventura. Ele disse esposar revolta e vingança àqueles de nós que trazem dificuldade extremada com a mágoa, com o melindre, com o ressentimento, são espíritos que não são dados ao perdão. E, portanto, estão criando internamente um processo de predisposição a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constituem profilaxia e imunização infalíveis. Nós estamos num tempo de uma imunização espiritual.
Nós estamos num tempo de sanear a nossa psicosfera íntima, o nosso campo vibracional. Nós estamos num tempo de desenvolvermos sentimentos brandos e pacificados e de exercitarmos isso 24 horas do nosso dia para sedimentar força. Esse é o convite do momento, né? E a tolerância e o perdão, e principalmente o perdão, é a resultante de um processo de caridade, porque o perdão é um aspecto da caridade, né? Então, nós podemos dizer que a caridade é a forma operacional do amor. E sermos caridosos com o outro seria compreender profundamente os desatinos do outro, sem me incomodar com isso e, ao contrário, auxiliá-lo a se recuperar disso. Esse é o exercício do perdão. Além de não me incomodar, socorrer para que ele possa vencer e não sofrer a consequência dos males. Diz Allan Kardec: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. E ainda, para finalizarmos, o caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. Que essa sentença, nós que nos impomos, nós que buscamos situações para estarmos nessa condição. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisas indicá-lo a esse ou aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro de nós, dentro dele, que é o tribunal da nossa consciência. Então vamos refletir sobre isso. O Evangelho trazido por Jesus deve ser sempre para nós um bálsamo. E esse bálsamo, ele se traduz para nós em esclarecimento. Porque não há nada mais grave para nós, como espíritos, cultuarmos a ignorância. Nós fomos criados simples e ignorantes para nos desfazer dela, da ignorância. Agora, quando o espírito cultua isso, quando o espírito não quer compreender, não quer se aprimorar no conhecimento, ele se arrasta por reencarnações múltiplas, num estado muito deprimente, muito infeliz. E o Evangelho, ele é essa boa nova que vem nos arrancar da ignorância. Jesus viveu entre nós e trouxe esse Evangelho, essa experiência espetacular da lei de Deus, para nos instruir como espíritos. Então, muitas vezes, quando nós fazemos o Evangelho, fica parecendo assim uma dureza. Mas a ideia principal é que nós sejamos bem esclarecidos e que esse esclarecimento ele seja em relação ao espírito que somos, que nós possamos compreender mais profundamente por que nós
agimos desta forma ou daquela forma. Então, já há alguns dias, nós temos falado da ausência do perdão como um mecanismo que nós criamos dentro de nós de permanecermos num estado profundo de inoperância espiritual. Nós temos trazido esses conteúdos para mostrar assim, que quando eu não perdoo alguém ou uma situação, isso revela uma falta de espiritualidade, isso revela a ausência de valores morais. Porque se o outro pratica contra nós o mal, é porque ele carrega na intimidade dele esse mal, como a Célia acabou de dizer. Ele traz um abscesso, ele traz algo dentro dele que promove o mal nele e naqueles que o rodeiam. Só que o mal do outro pode, ao mesmo tempo, revelar o meu próprio mal. O mal dele é o que ele fez de mal. E o mal em mim é o não perdão, é o não entendimento, é a não compreensão, é a não disposição de auxiliar. E aí, sem percebermos, nós cultuamos de novo, outra vez, uma vez mais, o olho por olho, dente por dente. E um espírito que se posiciona assim na existência, num estado, porque a ausência de perdão necessariamente gera vingança. Então, o espírito que está cultuando isso, sobre esse aspecto, ele está antes de Moisés. Ele está na lei de Talião. Ele está naquele princípio ali, há mais de 4.000 anos para trás. É lá que ele parou, no seu processo evolutivo. O conceito que ele tem é esse. O paradigma que ele tem é esse. Só que, sem a aquisição dos valores morais, nós vamos estabelecendo múltiplas existências sem iluminação. Porque a raiva, a mágoa, o ressentimento que eu carrego no coração de alguém impede completamente o meu avançar como espírito. Porque aquela nódoa, sem que eu perceba, contamina todo o vaso espiritual. Então, qualquer coisa que aconteça me remete de novo, outra vez, uma vez mais, àquela cena, àquela situação, e eu misturo as minhas vibrações de novo naquele caldeirão de substâncias putrefadas que roubam a minha alegria, o meu equilíbrio, o meu bom ânimo. Então, quando nós dizemos que o Evangelho é essa bênção, é porque o Evangelho vem nos esclarecer o motivo pelo qual nós nos encontramos em sofrimento. E que o motivo não é o outro. O motivo do nosso sofrimento não é, nunca, jamais, em tempo algum, o outro.
E entender isso e viver isso é um desafio para todos nós. Nós nos desequilibramos por inúmeros motivos externos. Mas esses motivos externos, eles só revelam os internos. O que ainda nos falta construir. E aí a importância desse processo de renovação. Porque definitivamente nenhum espírito que entrou em contato com a doutrina espírita, que alimentou seu campo mental dessas verdades, que está de acordo com tudo isso que esses espíritos superiores nos trouxeram e que ainda mantém no seu coração ódio, mágoa, ressentimento, rancor, falta de perdão, esse espírito, ele não pode, de maneira nenhuma, se dizer espírita. Ele pode ser simpatizante. Mas esses conteúdos ainda não adentraram profundamente no seu campo. Ele pode concordar. E nós concordamos mesmo com muita coisa. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar não apenas sermos simpatizantes dessas ideias, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar vivê-las em nossa intimidade. Vivê-las. E esse momento, ele é exatamente esse convite. Porque se nós não aproveitarmos esse momento, quando será? Para quando será? Então, ainda dando sequência ao texto que nós estamos lendo, intitulado Perdão, do Escrito de Luz, de Emmanuel, ele vai dizer assim: enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. Então vamos entender isso. Uma guerra lá no Oriente Médio, para ela acontecer, ela precisa de alimento. Aqueles espíritos que estão em discordância, aqueles espíritos que estão se opondo uns aos outros, a sistemas, a ideias, para que eles possam fazer isso e se fortalecer a ponto de se armarem e dizimarem populações inteiras, eles aurem na atmosfera do planeta aqueles elementos próprios para que eles possam agir dessa forma. E quem são os espíritos que lançam no campo da atmosfera terrena esses elementos? Nós mesmos. O que alimenta um irmão que está lá na Síria, empunhando uma arma, é o que nós pensamos aqui. Não sejamos ingênuos de pensar de maneira tão infantil que o que pensamos e sentimos não interfere nossos irmãos além do Oceano Atlântico ou fora do nosso contexto planetário. Nós somos um todo. E o que fazemos realmente compromete o ambiente que nos encontramos. Então, o nosso pensamento, ele precisa ser limpo, ele precisa ser ajustado com as leis, ele precisa ser
envolto em compreensão, em perdão. Nós realmente necessitamos de emanar vibrações superiores para que ao redor de nós se estabeleçam campos de vibrações favoráveis a um planeta melhor. Então, quando ele coloca, quando alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. E, enquanto sustentamos adversários, olha só, sustentamos adversários. Porque para a gente manter um adversário, a gente tem que sustentar essa relação. E essa relação a gente sustenta com o quê? Com mágoa, com raiva, com ressentimento, com melindre, com tudo isso, com tudo que nós estamos acostumados a sentir. Então, enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós mesmos. Contra nós. Então, por que a humanidade está tão doente? Não é só de Covid. O que acontece? O que acontece? Nós estamos produzindo doença. Nós estamos produzindo infecções. Nós estamos buscando esse tormento para nós. Então, quando vamos parar? Interromper tudo isso e nos tornarmos espíritos fortalecidos no Evangelho. Vamos refletir sobre isso. E vamos fazer a nossa prece para que possamos realmente nos sentir aquecidos a renovar as nossas ideias. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, pelas tuas lições de vida eterna, que calam fundo em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela presença generosa dos Espíritos que nos amam, que estendem suas mãos generosas sobre nós, para nos fortalecer, que nos conferem nesse instante o passe espiritual, do qual somos profundamente necessitados. Permite, Senhor, que estejamos vigorosos no bem. Permite, Jesus, que a nossa água seja transmutada nesse instante com os fluidos espirituais destes amigos que nos amam, que nos fortalecem com as suas vibrações de bom ânimo e de esperança, para que não nos sintamos sozinhos. Nesse momento tão especial das nossas vidas, nos reunimos, Jesus, em seu nome, para orar por aqueles que se encontram enfermos, necessitados de amparo, de proteção, de saúde. Que nossas mãos se estendam sobre eles para fortalecê-los. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em que estamos desenvolvendo hábitos espirituais da prece e com isso nos sentirmos fortalecidos. Rogamos pelo Brasil, Senhor,
por esta pátria amada, por este momento tão especial, em que, vinculados ao seu coração, Mestre, estamos desejosos de cumprir o que viemos fazer na terra, com a coletividade que nos cerca, oferecendo do que trouxemos de melhor. Que nesse momento, Senhor, todos nós brasileiros, possamos despertar para as realidades espirituais, iniciarmos a nossa contribuição, para que sejamos a pátria do Evangelho. E com isso, Senhor, auxiliar os nossos irmãos a se tornarem seus mínimos discípulos, como nos esforçamos nesta hora para isto. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.